sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos irmãos, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira conversando sobre mediunidade. Vamos dar continuidade ao estudo desse livro precioso que é No Mundo da Mediunidade, do espírito Odilon Fernandes, através do médium Carlo Batelli, editado pela Livraria Espírita Edições Pedro e Paulo. E hoje vamos para o capítulo 26, intitulado Iniciação Mediúnica. Como os irmãos sabem, este livro são considerações de Odilon Fernandes da segunda epístola de Paulo a Timóteo. E hoje é o capítulo 3, versículo 7, em que, num trecho, Paulo fala assim: que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E Odilon Fernandes vai dizendo para todos nós assim: não há quem conquiste maior conhecimento da verdade sem que se lhe desenvolva o senso moral. E aí a verdade, essa verdade com V maiúsculo. A gente muitas vezes se apropria de verdades. Essas verdades são facetas, ponto de vista, ilustrações acerca de algumas visões pessoais que podem ser evoluídas, mas nós sempre caminhamos limitados, né, pelas nossas próprias virtudes e vícios, né? A virtude, na verdade, liberta, mas as nossas imperfeições, elas limitam. Daí a gente falar ponto de vista, que é a vista acerca de um ponto. Então, mas a partir do momento que vai havendo desenvolvimento do senso moral, é muito interessante, porque na escala espírita, os espíritos sábios são aqueles que têm conhecimento, têm grande conhecimento das questões que envolvem a vida. Mas acima dos sábios estão os espíritos de sabedoria, ou eruditos, né, que são aqueles espíritos que não têm tanto conhecimento quanto os sábios, conforme a codificação diz, mas, pelo seu senso moral elevado, eles conseguem desvendar aspectos que o outro não consegue. Então a gente está observando que a moralidade é como se fosse um farol. É um farol que é lançado sobre o conhecimento. E esse farol, sendo lançado, né, ele proporciona ao espírito uma maior lucidez, uma maior sintonia, até com outros irmãos que têm esse conhecimento, né, que têm esse acesso. Então, o senso moral, ele sempre será um ponto assim determinante nas nossas relações e no nosso aprofundamento da verdade. E aí a gente começa até a lembrar daquela fala de Pilatos para Jesus, que é a verdade. E Jesus, ele não respondeu. Por quê? Porque não havia ainda em Pilatos o desenvolvimento do senso moral para entender essa verdade. Seria como Jesus falou em certa ocasião, pérolas nos porcos. Naquele que não sabe como usar, que não tem utilidade, vai haver até um incômodo. Vamos perceber, meus queridos, como certos aspectos da revelação, como certos aspectos do Evangelho, se nós olharmos sinceramente, nos incomodam. Nos incomodam porque mexem com hábitos cristalizados, com certezas, com situações que no momento em que eu tomo conhecimento, eu preciso fazer um movimento de mudança, que nem sempre eu tenho coragem, eu tenho disposição, a minha vontade está acionada para mudar.
Então incomoda. Aí eu falo assim, afinal de contas, eu não sou santa. Eu sou humana. Eu sou assim mesmo. E a gente vai levando esses conteúdos ao longo, às vezes, de uma encarnação ou de algumas encarnações, em que paralisamos em determinados aspectos, em determinados setores da nossa casa mental, da nossa individualidade. E daí as reencarnações vão surgindo para que a gente vá se alfabetizando na lei de Deus, para que a gente vá tendo uma leitura mais sólida, né? Mais consistente, com o entendimento de que aquilo é o melhor para nós. Nós nos lembramos agora, e lembramos assim com muita alegria mesmo, da convivência. Dessa convivência que nós temos semanalmente nas reuniões mediúnicas em nossas casas espíritas. Seja a convivência através do passe, do atendimento fraterno, do tratamento espiritual, do atendimento espiritual, seja da irradiação, qual for a tarefa. Mas são momentos em que somos obrigados a sair de nós mesmos, da nossa vida limitada, dos nossos conceitos, para quê? Para fazermos parte de um trabalho coletivo. E como essa convivência tem nos aproximado da lei de Deus e tem feito com que o nosso entendimento se alargue, a nossa visão se expanda, o nosso raciocínio se ilumina e a gente já começa a observar desde agora como é o mecanismo da lei de Deus, que não conseguimos enxergar muitas vezes em nossas próprias vidas, mas conseguimos enxergar através da experiência do outro irmão, através do convívio do outro irmão. Então, a mediunidade é isso, é comunicação. E como a lei é de sociedade, a gente vai crescendo em entendimento. E o irmão Odilon Fernandes continua nos falando assim: o acesso à verdade se dá pelo caminho da sabedoria, que não dispensa a evolução moral da criatura em sua capacidade de amar a tudo e a todos. Eu estou lembrando de uma frase de Chico Xavier que ele diz: quem sabe pode muito, mas quem ama pode mais, né? É esse amor que vai dar a sabedoria, que vai dar até a humildade, meus queridos, de aprender com quem está ao nosso lado e que às vezes a gente acha até que não tem nada a ensinar. Mas olha a riqueza de comportamento, de vivência, de vibrações desses irmãos. E continua Odilon Fernandes falando para nós. Paulo se referia aos que se debruçavam sobre as escrituras sagradas à exaustão, sem, contudo, penetrar-lhes a essência da lição. Memorizavam os textos e eram capazes de citá-los sem a menor dificuldade. Todavia, não conseguiam atinar com o espírito da letra. É isso, né? E pode acontecer no nosso meio. Sei todas as perguntas, todas as questões, todos da bibliografia, mas como é que esse conhecimento funciona na minha vida? E às vezes é por um pontinho só. Eu descobri a minha inveja, o meu ciúme, descobri lá aquele meu orgulho que está atrapalhando minha relação familiar, que está atrapalhando minha relação com o meu vizinho, né? A minha vaidade, que às vezes não permite que eu olhe no olho do outro, que eu compartilhe uma experiência e vai me levando ao isolamento. E esse isolamento faz com que eu adoeça. Esse mês, eu soube hoje, o programa gravado, né? Então sobre hoje, no dia 15 de janeiro, que é o mês da conscientização da saúde mental. E eu soube disso num supermercado, que eu estava entrando, tinha lá o cartaz. E eu pensava assim, meu Deus, como é que muitas vezes a gente constrói muros em torno da gente. A gente vai ficar enclausurada na própria masmorra que nós criamos. A gente constrói dificuldades no relacionamento com o outro. E a gente acha que é assim mesmo, que o outro está errado, ou então, eu sou desse jeito.
e a gente está lá vendo doutrina, estudando doutrina, divulgando doutrina, mas sem perceber que o objetivo de todo esse movimento é desenvolver o amor em cada um de nós. É isso. E continua Odilon Fernandes. Em mediunidade, carecemos de considerar algo semelhante. São muitos os medianeiros que detêm excelente conhecimento teórico da mediunidade, mas em sua prática evidenciam limitações. Na prática mediúnica, existe algo que ninguém consegue transmitir. A vivência do médium é intransferível. Então a prática mediúnica é assim, né? É a vivência. Ah, mas aí eu sou médium psicógrafo. E eu quero saber se é igual ao Chico, se é igual ao Batelli, se é igual ao Divaldo. Não. Cada médium vai ter a sua bagagem, vai ter o seu meio de se relacionar com os espíritos. É interessante. Cada um de nós é como se fosse codificado. Então essa vivência, essa experiência, eu posso até contar. Contar, e quando eu conto é uma teoria, é uma narrativa. Mas a vivência, a sensação, a vibração é de cada um. É intransferível. É esse o cuidado que a gente vai ter, né? Que ter para não criar, assim, expectativas em função daquilo que o outro sente, daquilo que o outro vive. A experiência é dele. E a nossa é nossa. Então, como filho de Deus, como médium, que foi colocado, eu tenho certeza, meus queridos, nenhum de nós entrou para a tarefa mediúnica assim, pelo telhado, né? De um jeito assim. Não, a espiritualidade nos colocou ali. Nossas casas primam pela orientação, pelo cuidado, pelo zelo com os médiuns. Tanto a espiritualidade, os amigos encarnados, como a espiritualidade desencarnada. A gente é cuidado, a gente é tratado. Então, a partir daí, nós temos que confiar. Isso não é arrogância, não. Mas começar a confiar e a prestar conta, a prestar atenção naquilo que a gente está sentindo. Essa é a nossa vivência. E a partir daí, fazer comparações com a gente mesmo, procurar esclarecer, conversar muitas vezes com aquele irmão mais experiente e começar a alinhar. Isso vai constituindo o que é o médium sério, o médium seguro, o médium devotado, que está lá no 197 do Livro dos Médiuns, no item, que é a característica dos bons médiuns, que é o que a gente quer ser. E continua o querido Odilon Fernandes, na lição 26 da obra No Mundo da Mediunidade, Iniciação Mediúnica, comentando esse capítulo 3, versículo 7, da segunda epístola de Paulo a Timóteo, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E ele continua: alicerçando-se em princípios básicos que não se alteram, em cada medianeiro, a mesma faculdade medianímica se apresenta com características próprias. Basicamente, por exemplo, o trânsito na psicofonia acontecerá de modo idêntico para dois médios diferentes. No entanto, em cada um deles apresentará nuances e tonalidades que têm a ver com o psiquismo individual. E é interessante que nuances e tonalidade, o Odilon Fernandes grifou aqui, não é? E é o psiquismo. E esse psiquismo individual é aquilo que eu sou, mas é também o meu momento mediúnico. Como é que eu fui para a casa espírita no dia de hoje? Eu me preparei, ou eu vim muitas vezes superando lutas e lutas imensas para conseguir chegar até ali. Lutas materiais e muitas vezes desafios morais para chegar até o trabalho. Tem aquele dia que eu chego refeita, chego muito bem. Mas haverá aquele outro em que eu vou chegar desgastada, né? Cansada.
exaurida, em que vou muitas vezes só pela disciplina do trabalho. Então, eu preciso observar isso e respeitar. E a partir daí, naquele dia, haverá uma interferência na mensagem? Sim. E às vezes, queridos, assim, é muito interessante que, surpreendentemente para nós, às vezes naquele dia em que estamos mais desgastados, em que não estamos bem, é o dia em que o trabalho corre melhor. Por quê? Porque a espiritualidade, ela supre a nossa ineficiência, a nossa dificuldade, né? A nossa menos-valia, ele vai suprir naquele momento. Mas é naquele momento, tá, gente? A partir daí, eu tenho que começar a procurar recursos. E cada um de nós, como cada um é um psiquismo individual, a gente vai ver quais são os recursos para que eu esteja bem no momento, no dia da reunião mediúnica. E ele continua nos falando, o doutor Odilon Fernandes. Voltemos à asserção de Paulo em sua segunda carta ao jovem discípulo. O médium que não procura aprender com a sua e com a experiência dos companheiros mais vividos na mediunidade, prende-se excessivamente à técnica, desconhecendo que sintonia mediúnica não se baseia em regras rígidas. Sem uma certa flexibilidade, o exercício de qualquer faculdade mediúnica perderia o encanto da espontaneidade. Então é isso, né? Tem que ser assim, assim. Pois é, mais ou menos. Por quê? Porque tem um dia, eu gosto muito de uma frase de Emmanuel, que é para a vida da gente. Cada dia possui tonalidades espirituais diferentes. Então, tem uma base, que é a disciplina do trabalho, é a organização, é o roteiro, mas quer dizer que vai ser sempre matematicamente assim? Não, porque a mediunidade lida com gente. E gente não é aquele objeto, né? Ou aquele mecanismo previsível que o programa vai acontecer exatamente daquele jeito. Não é assim. E continua. E o encanto da espontaneidade, graças a essa espontaneidade, é que a gente tem a codificação, não é? E aí ele continua nos falando. No transe mediúnico, são dispensáveis, tá? Os estádios de aprofundamento na concentração. O envolvimento da entidade espiritual sobre o médium não deve acontecer apenas em relação ao perispírito. Mediunidade pressupõe sensibilidade, e sensibilidade em todos os níveis. E aqui ele vai explicar para nós. Para iniciar-se com segurança, mediunicamente, o candidato a médium não deve se isolar, entendendo mediunidade como uma ausculta da necessidade alheia, de suas percepções e ausculta, e percepções está grifado, de suas percepções da realidade social em torno, é que suas faculdades emergirão, oferecendo campo de trabalho para os espíritos que a ele se procura associar. E aqui vem mais uma vez a questão do isolamento mediúnico. Que coisa boa é a gente que tem a casa espírita. Que coisa boa é a gente que, além da casa espírita, né, ou através da casa espírita, a gente tem contato com o outro, através das atividades sociais, do serviço social, através da conversa fraterna. Tudo isso, meus amigos, é material para o desenvolvimento da nossa mediunidade. E continua Odilon Fernandes falando. Sem que o médium tome a iniciativa de dilatar as suas percepções, está grifado para percepções, permitindo que desabrochem como as pétalas de uma flor à luz do sol, captando a mensagem inarticulada da vida e sabendo traduzi-las, as suas faculdades medianímicas não se expressarão com todo o potencial. Então, eu tenho que ter a vontade de dilatar as minhas percepções. E ele continua a nos alertar assim.
O medianeiro, digamos, para ser completo, há de ser intérprete da palavra e da emoção. Caso contrário, ele apenas se assemelhará a um tradutor de idiomas, fazendo haver de um dicionário. E essa questão da tradução é muito séria e que tem emoção. Eu estou lembrando de um casamento que eu participei, em que eles eram escoceses, né? Então a pessoa traduzia no inglês a fala, né? Para a família que estava lá. E houve um momento em que eu encerrei com uma poesia. E ela começou, a tradutora falou assim, it's impossible. Ela não conseguia passar a emoção da poesia. Mas muito interessante que a família percebeu e depois alguém colocou a palavra e tudo, mas a família foi filmado com a vibração do momento. Então a gente, como médium, é para passar a palavra sim, mas também a emoção do espírito. Isso tanto numa mensagem de conteúdo superior, quanto aquela mensagem que é a dor, é o socorro, é a dificuldade. Porque muitas vezes o espírito é o paciente da emoção. É a emoção que está doente. E se aquela emoção não for passada, vai ser difícil para o dialogador, não é? Para o médium passista atendê-la. E ele continua. Assim como são poucas as mentes abertas para o conhecimento da verdade, são poucos os companheiros espíritas que compreendem o espírito da doutrina e o assimilam. É aquela expressão, né? Entrei para a doutrina, mas a doutrina não entrou em mim. E quando é que a doutrina vai entrar em mim? Quando ela conseguir sair através de uma atitude mais generosa diante da vida, diante de mim mesma, né? Diante do meu próximo, uma atitude de compreensão, de acolhimento, uma atitude cristã. E ele então encerra essa lição dizendo para nós: quem melhor conhece o Espiritismo não é quem dele possua a mais ampla e rica biblioteca ou esteja em sua militância há mais tempo, mas sim aquele que se lhe engaja nas atividades doutrinárias e assistenciais, entendendo que a sua maior contribuição a ele será a de sua própria renovação. Eu vou ler esse parágrafo novamente, meus amigos. Quem melhor conhece o Espiritismo não é quem dele possua a mais ampla e rica biblioteca, ou esteja em sua militância há mais tempo, mas sim aquele que se lhe engaja nas atividades doutrinárias e assistenciais, entendendo que a sua maior contribuição a ele será da sua própria renovação. Então, gente, é aquela expressão, né? A palavra emociona, mas o exemplo arrasta. E o exemplo e a nossa vibração, a nossa renovação vai aparecer na tarefa doutrinária, na tarefa mediúnica e na tarefa assistencial. Quantas vezes é a nossa vibração quietinha, numa prece, vibrando pela tarefa, que vai ser o ponto de apoio da espiritualidade para socorrer aquele grupo que está sendo atendido. Seja na instituição, seja no trabalho de rua, não é? Em qualquer tarefa. Então, amigos, que essa questão da renovação, da reforma íntima, ela não fuja da nossa agenda nesse ano de 2025. Que a gente não tenha medo de se perceber imperfeito. É a nossa realidade por enquanto. Mas que a gente também tenha a coragem de começar a mudar tudo aquilo que for possível nessa nossa existência. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.